Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje o assunto vai ser many and much. Meu nome é Haroldo Machado, então vamos começar com o nosso assunto de hoje. Então, many and much, duas palavras que geram muita confusão normalmente, tá? Então vamos explicar a diferença entre elas, quando usar uma, quando usar outra, falar também sobre algumas frases, algumas diferenças que nós podemos destacar e entender como usar many, como usar much e quando, para a gente não confundir mais. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, primeira coisa que eu gostaria de falar para a gente começar esse assunto é sobre os nouns, os substantivos. Então, lembrando um pouquinho das aulas de português, os substantivos são as coisas, então dando nome às coisas. Tá? Por que estamos falando sobre isso? Porque nós temos duas categorias e elas são muito importantes para a gente falar sobre many and much. E elas são os substantivos, as coisas que são contáveis e as coisas que são incontáveis. Existem coisas que você pode contar. Então, como eu coloquei aqui, são coisas que você pode contar. Um, dois, três. E aí você pode colocar essas coisas no plural. Então, falando sobre o inglês, né, que nós temos aqui alguns exemplos. Car, por exemplo, um carro. Né? One car, two cars. Então, um carro, dois carros. Então, ali é até um plural regular, né? Porque o car ele tem depois no plural cars, apenas um S. Então é um plural regular, não muda, tá? Não tem nenhuma mudança. Em seguida, nós temos, por exemplo, ali uma palavra diferente, agora com plural irregular, mas lembrando que nós podemos contar, que é a palavra para pessoa. Você pode contar uma pessoa, duas pessoas, muitas pessoas, ok? Então, assim como carro, um carro, dois carros, muitos carros, o mesmo princípio com uma pequena diferença. No inglês, a palavra person, que é a palavra para pessoa, ela é plural irregular. Então, one person, two people. Então, two people, duas pessoas. Ok? Para nós, uma pessoa, duas pessoas, tem o S ali, mas no inglês não. Quando você fala duas, aí já é two people. Então você não vai falar two persons e não vai falar peoples, muitas pessoas, não. Many people, two people, já vai ser pessoas, ok? Em seguida, outra palavra aqui para exemplificar, voltando para um plural regular. Então, plural regular seria apenas acrescentando um S ou fazendo pequenas diferenças da palavra com o S. A palavra que eu escolhi aqui é house, porque nós podemos contar casas, uma casa, duas casas, podemos contar isso. Então, one house, two houses, ok? Many houses. Então, podemos contar muitas casas, também um plural regular. E mais um exemplo para finalizar aqui, a palavra child, que é a palavra para criança, ok? One child, two children. Então, mais um plural irregular também. One child, two children. Uma criança, duas crianças. Quando for dizer duas crianças, muitas crianças, two children, many children, ok? Então, só para lembrar disso. E em seguida temos aqui a outra categoria, que é a categoria dos substantivos incontáveis, ou seja, coisas que você não pode contar, como por exemplo ar, a palavra air. Você não tem como contar um ar, dois ares, não, é apenas ar. Né? Ou água, por exemplo. Água é uma que confunde bastante, porque é comum dizer em português, ah, eu quero duas águas, mas na verdade você não está dizendo duas águas, está dizendo duas garrafas de água na sua cabeça. Então, water, você não pode contar uma água, duas águas, três águas, é apenas água, ok? Mais uma, money, dinheiro. Um dinheiro, dois dinheiros? Não, dinheiro você conta a quantidade, então é incontável, ok? E por fim, sugar, açúcar. Um açúcar, dois açúcares? Não, você não conta, né? Açúcar é o montante de açúcar, ok? Por que é muito importante entender isso? Né? O que é contável e o que é incontável? Porque é aqui que vai entrar a diferença. Porque o many está relacionado com coisas contáveis. Então, o many ele vem para expressar grande quantidade para coisas contáveis. Então, muitos ou muitas coisas, como falaremos em português. Então, coisas contáveis. Então, sempre que o many está na frase, você vai conjugar as coisas no plural. Então, uma das expressões que colocamos aqui, how many? How many books do you have?
Então, how many? Isso seria quantos ou quantas, se for uma palavra feminina. Book é uma palavra masculina no português, livro. Então, quantos livros você tem? How many books do you have? Ok? Veja de baixo. There aren't many. Não há muitos ou não há muitas. Então, na minha frase foi There aren't many options to eat here. Então, não há muitas opções para comer. Ah, not here, there. There aren't many options to eat there. Então, não há muitas opções para comer lá. Ok? Então, opções para nós é uma palavra feminina. No inglês não tem essa diferença de masculino ou feminino. Apenas vamos saber que option é uma coisa que você pode contar. One option, two options. Então, many options. Ok? Em seguida, many, aqui o exemplo que eu coloquei, many people. Então, muitas pessoas estão estudando esse assunto. Many people are studying this topic. Ok? Muitas pessoas estão estudando esse assunto. Ou, por fim, ali, too many, que seria too é no sentido de demais. Então, too many seria demais, ou seja, demasiadamente além do necessário, além da quantidade esperada. Mas no caso estamos falando de coisas contáveis. Então, se você for falar, nossa, nós tínhamos brinquedos demais. Brinquedo é uma coisa contável. Por isso, we had too many toys. Nós tínhamos muitos brinquedos. Too many toys. Ok? De brinquedos demais. E em seguida, pensando na diferença do many para contáveis, nós vemos o much, que é para incontáveis. Então, o much você usa muito ou muita no português para coisas incontáveis. Então, vamos pensar, expressando grande quantidade. Né? Você fala assim, nossa, eu bebo muita água. Por exemplo, água era uma coisa incontável, lembra? Então, por isso, aqui você vai pensar no much. Tá? Vamos ver algumas frases, porque aqui você vai conjugar as frases no singular. Então a primeira, quanto, how much, pensando nas coisas incontáveis. Quanto dinheiro? Então você não fala quantos dinheiros, né? Quanto dinheiro? Então, how much, porque o money é incontável. No exemplo anterior, how many books, quantos livros? Porque livros é contável. Então veja a diferença, como vamos fazendo. How much sugar should I buy? How much sugar should I buy? Quanto açúcar eu devo comprar? Eu deveria comprar. Eu deveria comprar quanto de açúcar? Né? How much sugar? Ok? Quanto açúcar? Ou em seguida, na expressão de baixo, veja, there isn't much. Por que isn't? Porque conjuga-se no singular. Então, no passado ali, no exemplo passado, there aren't many options. Então, não há muitas. Aqui, there isn't much. Não há muito. There isn't much time left. Então, não há muito tempo de sobra. Não sobra muito tempo. There isn't much time. Porque time, tempo, também é uma coisa incontável. Né? Você não conta um tempo, dois tempos. Muito bem? Depois, too much, também seguindo o mesmo princípio. O que é incontável, no caso ali, too much seria demais. Então veja essa frase, they need too much money. Eles precisam de dinheiro demais. Ok? No caso, no passado, too many toys. Brinquedos demais. Too many, porque brinquedos, toys é contável. Aqui, money é incontável. Dinheiro. Então, nossa, dinheiro demais. Too much money. Ok? Então veja, many para coisas contáveis. Much para coisas incontáveis. E por fim, nós temos uma outra opção aqui que é o a lot of, ou lots of, que é como um coringa aqui que nós podemos usar de maneira mais informal para ambos, para contáveis ou incontáveis. Então nós temos ali a lot of, que seria mais ou menos como falar em português, um monte de, nossa, muito, mas um montão, né? Então, there is a lot of good pubs nearby. Então, há um monte de pubs bons aqui por perto, né? Um monte de bares bons. Ou, I don't have a lot of time. Eu não tenho muito tempo. Ah, eu não tenho um montão de tempo, eu não tenho muito tempo. Tá? Então veja, um exemplo com contável, outro exemplo incontável. Ou em seguida, lots of. I have lots of things to do. Eu tenho muitas coisas para fazer. Então eu tenho um monte de coisas para fazer. Ok? Ou embaixo, he's got lots of chocolate. Nossa, ele pegou, ele tem muito chocolate, ele conseguiu muito chocolate. Tá?
Então veja alguns exemplos aqui para diferenciar, para colocar aqui as duas na regra. Então você tem o many, lembrando how many, quantos, né? Many, muitos, muitas, coisas contáveis. Much, incontáveis. Muito ou muita. Ok? Muito bem, então espero ter ajudado. Se tiverem dúvidas, meu nome é Haroldo Machado e nos falamos na próxima, então. Até mais. Bye!